Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldo e se ao fim desse vídeo ele tiver sido útil a você e você tiver aprendido alguma coisa nova, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam aprender com ele também, beleza? Então, bons estudos e vamos fazer exercício. Continuando aqui fazendo o passe da segunda etapa, 17, 18, 19, vamos fazer o exercício 20. Exercício 20 é de função trigonométrica, função seno, função cosseno. Isso aqui dá medo, viu pessoal? É um conteúdo que é mais difícil, trigonometria às vezes assusta a gente, mas vamos fazer o exercício não muito com a matemática na cabeça, vamos fazer com o vestibular na cabeça. Como que a gente faz esse exercício no vestibular para ganhar tempo? Você vai ver que não é tão difícil. Dona Anitta serve um tradicional doce do Pantanal feito com mamão, rapadura, canela, coco e gengibre, chamado furundu. Em uma vasilha, cujas bordas superiores são onduladas, seguindo o padrão observado no gráfico da função f de RR a seguir. Então, as bordas têm essa ondulação. Daí ele pergunta qual dessas funções é desse gráfico. Normalmente, a função trigonométrica ela é uma onda, né, pessoal? Então, ela deveria fazer assim, ó, certo? Mas toda a parte negativa está rebatida para cima. De cara, eu já desconfio dessa e dessa. Eu não tenho certeza, mas você desconfia, porque tudo que está embaixo virou positivo, ou seja, tem que ter algum módulo aí para deixar isso acontecer. Ah, professor, não pode ser as outras? Não estou falando para você já marcar, mas desconfia, beleza? Tá, o que eu falei para vocês? Vamos fazer esse exercício aqui de um jeito mais direto. Eu não vou olhar as funções aqui e ver qual delas que se encaixa. Não, gente, não vamos fazer assim. Isso é um gráfico. Esquece que é função trigonométrica. Isso aqui é um gráfico. Ele tem pontos, ó. Ele tem esse ponto 0, 0. Ele tem esse ponto aqui, π, 0. Ele tem esse ponto aqui, π sobre 2 e 1. Então, eu estou enrolando aqui para falar para vocês, mas basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar os pontos que são fáceis de fazer conta, tacar aqui nas alternativas e ver qual que dá certo. Ah, professor, mas como assim? O cosseno de 0, não lembro seno de 0, cosseno de 0, seno de π. Então, vamos dar uma lembradinha aqui. Esse é o círculo trigonométrico, você tem que saber montar ele. Você tem que usar o círculo trigonométrico como uma ferramenta. Você não tem que decorar o seno de 120, o cosseno de 300, 300, 330, 240. Você tem que decorar essas coisas. Você tem que saber montar o círculo trigonométrico para na hora de usar a ferramenta você saber usar. Então, esse é o círculo trigonométrico, da onde a gente marca as informações de seno e cosseno de vários ângulos. O eixo X tem duas coisas aqui, pessoal, que vocês têm que olhar. Tem um plano cartesiano e tem um círculo trigonométrico. Tem essas duas informações. A gente sempre vai estar trabalhando com as duas. Mas você tem que saber que tem duas, não tem uma informação só. Tem o plano cartesiano e o círculo trigonométrico. O eixo X, ele tem os valores do cosseno. E ajuda a lembrar se a gente pensar que é com sono, está deitado. Com sono, cosseno. Sem sono, seno, está em pé. Tá. O plano cartesiano, como eu falei, são duas coisas que tem aqui. O plano cartesiano, ele vai do 0 até o 1, até o 1, até o menos 1, até o menos 1. Professor, por que até o 1, do 0 até 1? Poderia ser até 1000, até 3, até 5. A trigonometria ela não vai quebrar se você mudar isso. Mas coloca até 1 para padronizar. Pessoal, vamos fazer um padrão aí para a gente fazer toda a teoria em cima disso? Vamos colocar até 1, que fica mais fácil. Então, beleza. O círculo trigonométrico, ele vai de 0 grau até 360 graus. Ou, como no exercício a gente está falando de radiano, 0 radiano até 2π radiano. Aqui é o 1. Tá, é assim que a gente olha para o círculo trigonométrico. 45 graus. Ele vai ter um valor do cosseno e um valor do seno. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, gente, isso aqui é uma régua, é um plano cartesiano. Aqui é 0, aí vem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aí aqui, sei lá quanto que é a raiz de 2 sobre 2. 0, sei lá quanto. Por isso que eu estou falando que tem duas informações aqui. Se eu quiser 120 graus, aí 120 graus vai estar aqui, é o nosso 120 graus. Olhando para o círculo trigonométrico, o 120 graus está aqui. Agora, olhando para o plano cartesiano, onde está o 120 graus? Está com esse valor de seno e esse valor do cosseno. E assim por diante. É assim que você
determina aí no exercício os senos de alguns ângulos que não seja o 30, o 45 e o 60. Para esse exercício, a gente vai precisar desses aqui, ó. Porque quem que eu quero jogar primeiro aqui nas minhas contas? Eu quero jogar esse ponto 0, 0, que é o mais fácil de jogar. Então, eu vou pôr 0 em todos os x's e ver qual dessas alternativas vai dar 0 na resposta, porque tem que dar 0 na resposta. Então, aqui nesse primeiro, por exemplo, fica 0 sobre 2, cosseno de 0. Aí eu tenho que saber quanto que é o cosseno de 0. Aí eu venho aqui no cosseno, tá, 0 está aqui. Olhando para o círculo trigonométrico, o 0 está aqui. Agora, olhando para o plano cartesiano, aonde exatamente está esse ponto aqui? No 1, né? Então, cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 é 1, não é a letra A. Cosseno de 0 é 1, não é a letra A, porque tem que dar 0, pessoal. O ponto aqui é 0, 0. Ó. Seno de 0 e seno de 0 dá quanto? Esse ponto aqui, olhando para o eixo do seno, está dando 0. Então, está certo. Então, seno de 0 é 0. Então, pode ser a C, pode ser a D. Cosseno de 0 é 1, também não pode. Tá, agora eu vou pegar outro ponto, vou pegar aqui o π 0. Vou pôr π e ver quanto que dá. Nesse primeiro vai dar seno de π sobre 2. Tem que dar 0, porque é o ponto do gráfico. E aqui embaixo está só dando seno de π. Tá, seno de π sobre 2 é aqui em cima, né? O 90 graus, π sobre 2. Olhando para o círculo trigonométrico, o π sobre 2 está nesse ponto vermelho. Olhando para o plano cartesiano, esse ponto vermelho está onde? Está no 1, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, papapá, 0,9, 1. Então, seno de π sobre 2 é 1, então não é. E seno de π é 0, que nem a gente precisa que seja. Π está aqui, π é 180 graus, π radiano. Então, aqui, no círculo trigonométrico, o 180 graus está aqui, o π está aqui. E para o seno? Então, é aqui, né? Esse ponto aqui tem esse seno, esse ponto tem esse seno, esse ponto tem esse seno, esse ponto tem esse seno, e esse ponto aqui tem esse seno, 0. Então, tá certo, é 0. Então, letra D. Beleza? Eu enrolei um pouco, tentei explicar para vocês com calma, mas esse tipo de exercício é assim que você faz. Pega um ponto do gráfico e testa nas alternativas. Se fosse o contrário também, vamos dizer que o enunciado te dá uma dessas funções e as alternativas são vários gráficos diferentes. Essa função diz respeito a qual dos gráficos? Pega a letra A, o gráfico da letra A, joga ali alguns pontos na função e vê se dá tudo certo. Pega a letra B, pega a letra C, assim por diante. É o jeito mais fácil de fazer. Se você quiser, a gente faz um vídeo depois explicando certinho função seno e cosseno. Tem bastante coisa na internet para você entender por que o gráfico é uma onda, onde que ela começa, onde que ela termina. Mas, na hora do vestibular, isso perde tempo. Então, pega um ponto do gráfico, joga nas funções e vê qual que dá certo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.